E você também já trabalhou com para-atletas, né? Já. Como é que é essa experiência também? Que é um outro mundo, né? Totalmente diferente. É diferente no início, mas depois de um tempo, você até esquece da deficiência. Por quê? Porque Né? ele já passou por um trauma, né? Ele está que foi ou nascer com alguma Sim, deficiência sem ou ter um membro. acidente, Sim. alguma coisa do tipo. Então ele já tem uma questão, ele está num momento de superação ali como atleta, né? Às vezes é muito mais do que ganhar, é uma superação de participar, às vezes, de uma coisa, né? Então, isso varia um pouco, esse ponto, porque a gente fala que o atleta, né, deficiente, a gente eles em si também não gostam muito desse contexto de superação. Ah, eles não gostam, entendi. Porque parece que eles são coitados, né? Entendeu? Eu não quis dizer, eu falo superação no sentido físico, claro, né? Claro. Não, sem problemas. Porque eu também fui entender isso estando no meio. Sim. Né? Porque, cara, a hora que eu tive a oportunidade de acompanhar, além do esse atleta especificamente que eu trabalhei um ciclo com ele de jogos, né? Paralímpicos. Você não, né? Mas você ajudou, né? Ele a ir pra Tóquio. No processo pra ir pra Olimpíada. Então foi bem legal e tal. E é uma puta conquista pra você também, demais, isso, né? Demais. Bem legal, né? Bem legal, cara. É uma vitória muito grande. Prática aí nessa... E aí eu tive a oportunidade de estar dentro do Comitê Paralímpico em alguns momentos e acompanhar outras modalidades de outros atletas com outras deficiências. Cara, que massa. Além de ser muito legal, de você ver coisas que você fala, na verdade, a questão da superação tem que ser para nós. Verdade. Porque a gente vê umas coisas que fala, cara, que é emocionante, assim, sabe? Né? De algumas deficiências bem bem fortes, né? E aí, só que, cara, você vê lá dentro, assim, que entre eles, o pau come, cara. Não tem essa de respeitar. Ser humano, né? Não dá, cara. Foda-se. Você vê que nem eu pude acompanhar algumas coisas do goalball, né? E tem um atleta, o outro atleta do goalball da seleção brasileira, que você vê que o cara chega um determinado momento do jogo, você vê que ele começa a dar uns berros. Que ele começa a provocar o adversário, entendeu? Com algumas atitudes dentro de quadra. Então, não adianta, os caras entram pra se matar. Da hora. Então, o instinto ali de querer vencer, os caras colocam tudo de lado, é um barato. E aí você percebe que a questão, né, do receio, né, da gente às vezes tá parecendo preconceituoso, de falar, né, as deficiências. A preocupação é muito nossa, né? O nosso receio e tal, né? Cheio de pisando em ovos. Mas, cara, lá dentro, entre eles, os cegos, é uma zoeira. Entre eles, um zoando a cegueira do outro. Aí você fala, a ideia de preconceito tá muito mais de quem tá de fora do que entre eles. Mas normalmente não sei se é preconceito, mas é um medo mesmo, né? De magoar, de falar alguma coisa errada, né? A gente não sabe lidar, né? A gente nunca sabe como é que a pessoa, né, vai reagir, né? Vai reagir. E o processo de ter paciente, né? Paciente que é para atleta ou só tem uma deficiência e é amador e tal, e para uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, é mais ou menos a mesma coisa, assim? Cara, ou tipo, por causa da deficiência vai ter algo a mais? Ou... Sim, na verdade você tem, dependendo da deficiência, você tem que estar bem atento, né, as características específicas, né, porque tem, além do que, dentro do comitê tem as categorias, né, T2, T não sei o que lá, tem muita categoria. Muita categoria. Eles conseguem medir mais ou menos o nível de deficiência, porque eles vão casando deficiências diferentes às vezes, né? No atletismo tem muito isso e tal. Então, dependendo qual é a deficiência, você tem que levar em consideração. Dependendo qual não, qualquer uma delas tem que ser levada em consideração, né? É um público que você tem que olhar para isso um pouquinho diferente, né? Mas olhando para a pessoa em si, em termos psicológicos e emocionais, é igual. É igual, né? Então, eu depois de muito tempo trabalhando com um para-atleta, às vezes, né? Isso aí é só uma questão que eu levantei, né? Às vezes é só uma ideia, enfim, uma opinião. Mas às vezes você percebe lesões, né? Lesões de posição.
nem é minha área, então... Mas você percebe, às vezes, a posição que o atleta fica no que ele pratica, a modalidade, aí você começa a perceber que, às vezes, ele começa a ter muita lesão. Aí eu levantei uma vez a hipótese, falei, será que é por causa da deficiência? Por exemplo, é amputado de um braço, de uma perna, será que isso, o ajuste que é feito, será que acaba de alguma maneira facilitando as lesões que ele vem a ter? Porque ele, às vezes, não fica numa posição confortável, por mais confortável que tente estar, né? Então, não sei se isso acaba, a médio e longo prazo, acaba gerando lesões. Sim. Você acaba, sei lá, no caso de uma perna, você acaba usando e botando mais força num ponto só, né? Talvez. E aí você percebe, né? Por exemplo, o triatlon, que nas Olimpíadas a gente vê lá o atleta que liderou até o ciclismo. Pô, o cara liderou a natação, liderou o ciclismo. Chegou na corrida, o cara ficou para trás. Por causa da deficiência. Sim. Então, tipo assim, a corrida do cara não é boa, mas a natação, se quiser, é bom. Só que tem algum atleta que na corrida é muito bom. Vai ser muito melhor. E aí busca o cara, passa o cara, entendeu?